Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite no seu horário que você está assistindo esta videoaula. Hoje nós falaremos sobre Microsoft Windows 10, né, o sistema operacional Windows, o sistema operacional mais utilizado do mundo. Hoje não tem como utilizar um computador hoje em dia sem utilizar o Windows, praticamente. A gente tem, obviamente, outros sistemas operacionais no mercado de trabalho. O mais conhecido depois do Windows, com certeza, será o Linux, né? O Linux, ele teve ali uma força bem grande há uns 5 anos atrás ou mais. Dizia-se até que ele seria o substituto do Windows, né? Devido ao Linux ser um sistema de plataforma gratuita, né? O Microsoft Windows é pago. Na época que o Linux tinha essa pegada de ser gratuito, o Microsoft Windows, à época, era um sistema operacional caro, né? Algo que não acontece mais hoje em dia. Mas aconteceu que a Microsoft foi evoluindo, o Linux meio que, de certa forma, parou no tempo, e um certo mercado que o Linux tinha perdeu bastante, e hoje o Windows aí domina cada vez mais o mercado. Mesmo sendo um sistema operacional pago, ele ainda é o mais utilizado, né? E muito disso devido também a ele ser um sistema muito fácil de utilizar. O material de acesso a aulas, oficinas, apostilas de como usar o Windows é muito mais fácil de achar na internet. É exemplo disso que vocês estão assistindo agora. Um fator importante também que o Windows consolidou ainda mais o seu mercado nos últimos 5 anos foi o fator dele começar a vender o sistema operacional junto com os computadores, né? Então, por exemplo, marcas famosas, principalmente de notebook, como Samsung, Dell, tá? Lenovo, todas as marcas aí, a Acer, elas começaram a vender os notebooks delas já com a versão do Windows, né, instalada, ou seja, a Microsoft acabou fazendo parcerias com essas empresas fabricantes, né, para que ela fornecia o Windows a um baixo custo para essas empresas, as empresas já vendiam o computador com o Windows. Ou seja, hoje em dia é difícil o usuário comprar o Windows, né? O Windows já vem junto do computador que ele compra, né? É logicamente que é uma versão básica do Windows, né? O Windows tem versões diferentes, né? Existe a versão profissional, existe a versão basic, né? Que normalmente são as que mais são vendidas, mas para nós, usuários comuns, não muda praticamente nada, tá? É o Windows, tem segurança igual uma versão profissional, a versão básica é a mesma coisa, tá bom? Muda, o profissional tem alguns recursos a mais que para nós, usuários comuns, não muda muita coisa, ok? Hoje, basicamente, o que vem pago, que a gente tem que pagar ainda, seria o Microsoft Office, né? O pacote Office, Word, Excel, mas mesmo assim, alguns computadores já estão vindo com o Office, pelo menos uma licença de 1 ano gratuita, tá bom? Então, hoje a Microsoft mudou muito o mercado, antigamente ela focava muito em vender o Windows direto para o consumidor final, para o usuário. Ela mudou a estratégia, hoje ela vende para as fabricantes de computadores, e a fabricante de computador vende computador para você já com o Windows embutido. Você compra o Windows sem perceber, né? Essa é a nossa realidade. Um exemplo muito claro disso, se você for lá no site da Dell, por exemplo, e for lá montar um computador para você comprar um notebook, tem algumas versões de notebook que tem lá versões, a mesma configuração com Windows e com Linux. Vocês vão perceber que existe uma diferença de valor lá, normalmente de R$200 no máximo, tá? Não muda muita coisa o valor também, não. Beleza? Perfeito, galera. Como eu falei, não sei se vocês já me conhecem, meu nome é Jackson Henrique e sou do Instituto Federal de Rondônia, beleza? Vamos lá, então. Essa aqui é a nossa aparência do Windows. Essa aula aqui é mais uma apresentação do Windows, os principais recursos, tá? Formas legais de utilizar. Então, espero que vocês gostem. Beleza, pessoal. O Windows, ele é um sistema operacional,
muito clássico. O Windows vem do inglês, significa janela, porque a ideia dele é trabalhar com janelas, né? Antes do Windows, a gente tinha sistemas operacionais que não usavam plataforma gráfica, né? O Windows, ele nasce junto com o sistema operacional da Apple, na época que surge a plataforma gráfica, ou seja, usar o computador com um mousezinho, igual a gente usa hoje em dia. Então, a ideia de Windows é a ideia de caixas, certo? Deixa eu fechar aqui essa apresentação. Perfeito? Então, são janelas. São caixinhas que a gente vai abrindo uma em cima da outra. Então, eu posso abrindo várias caixinhas ou várias janelas. Então, por isso que se chama sistema operacional. O Windows seria de janela, porque a gente vai abrindo uma janela em cima da outra. Ok? Então, essa é a grande diferencial do Windows, todo mundo já conhece. Beleza? O Windows ele tem dois tipos de arquivos, vamos colocar assim, de forma bem abstrata. Nós temos as pastas do Windows, certo? Então, nós temos pastas, certo? Então, eu abro uma janela. Essa janela que eu abri aqui, ela é considerada uma pasta. Eu vou mostrar para vocês onde elas vêm. E dentro dessa pasta, eu consigo criar outras pastas. Consigo criar outras pastas. E dentro dessas pastas, eu crio outras pastas. Dentro dessa pasta, eu vou criando várias pastas, até eu poder, enfim, criar um arquivo. Isso possibilita, então, uma forma de organizar os conteúdos. Tá? Então, eu consigo organizar os meus conteúdos através de pastas. Tá? Vamos pensar em pastas como caixas, tá? Onde uma caixa, eu tenho uma caixa maior, e dentro dessa caixa eu vou colocando caixas menores, e aí eu vou fazendo uma organização melhor dos meus conteúdos. Esse é o grande diferencial que a plataforma gráfica, quando ela surge lá na década de 80, ela nos trouxe. Okay? Então, quando a gente vai abrindo pastas e vai entrando dentro das pastas, ele vai me dando um caminho. Ó. Dentro dessa pasta aberta, né, dessa janela do Windows, a gente tem aqui a parte central, que é onde eu vejo o meu arquivo. Eu tenho a parte superior, né, que é dividida entre um menu, que é um menu suspenso, tá? E a gente tem aqui a barra de endereço. A barra de endereço é o endereço da pasta. O endereço da pasta a partir do disco, tá? Já vou mostrar o disco já, aí vocês vão entender melhor o que seria esse disco, porque o disco é a central. Vamos pensar no disco como o nosso HD, o HD do nosso computador. Todo computador tem um HD, certo? É o nosso disco. Esse disco tem todos os arquivos do sistema operacional e os nossos arquivos também instalados nele. Então, tudo que eu abro a partir do disco, eu vou mostrar o disco logo para ficar mais claro para vocês, ó. Tudo que eu abro a partir do disco, se eu vir aqui no meu computador, olha só, eu tenho aqui o meu disco C, tá? O disco C, então, é o HD do meu notebook. Eu tenho um HD SSD, ele é de 500 GB, né? Eu tenho aqui o total de armazenamento que o Windows reconhece é 445 GB, e eu tenho um total de 85 GB livres, tá? Que dá, né, um status do meu disco. Esse disco aqui, apesar dele parecer um disco físico, ele não é. Esse aqui é um disco do Google Drive, tá? O Google Drive cria um disco virtual para a gente poder acessar os arquivos que estão na nuvem, tá? No próximo, quem está fazendo o curso comigo de Informática Básica 1 e 2, na Informática Básica 2, a gente aborda a computação em nuvem e explica como utilizá-la e como... Tem videoaulas explicando sobre computação em nuvem, então não vou entrar nesse assunto, tá bom? Beleza, então aqui voltando ao disco, então esse aqui é o disco C, tá? Cada disco no Windows ele é dado uma letra, todo disco de armazenamento começa a partir do C. O C é o disco de que a gente instala o sistema operacional. Depois, se você colocar aqui um pendrive, vai aparecer o disco D, E, F, assim por diante. Se eu for colocar aqui 3 pendrives, cada pendrive desse vai receber uma letra D, E e F, por exemplo. A e B não aparece porque A e B eram as letras destinadas a armazenamento de disquete. A gente nem usa mais disquete, mas o Windows aí, por uma questão aí uma homenagem, vamos dizer assim, ao disquete, ele não atribui as letras A e B, elas ainda ficam reservadas para as unidades de disquete, tá bom? Legal. Tá. O que mais? Tá, beleza. Então, a partir do disco, o disco tem todas as pastas
do Windows, tá vendo? Então, no disco C, eu tenho as pastas que estão armazenadas nesse meu computador, nesse meu disco, tá bom? Lá na aula sobre hardware, a gente aprendeu o que é disco, né? Disco SATA, disco SSD, enfim. Então, dentro dessa pasta, eu tenho várias pastas, olha só. Então, eu tenho pastas aqui que são pastas decorrentes do sistema operacional Windows, né? Tem algumas aqui que são mais clássicas, por exemplo, arquivos de programa. No Windows 10, especificamente, ele tem duas pastas de arquivos de programa, tá? As duas têm a mesma finalidade, a diferença é que uma armazena programas na arquitetura de 32 bits, que é o x86, e outros armazena computadores para arquitetura de processamento 64 bits. Tem uma aula também sobre hardware, que eu explico a diferença disso, de sistema operacional 32 bits e 64 bits. Nada mais é do que uma forma que o processador vai trabalhar as instruções do programa, tá? Na linguagem de máquina, tá bom? Termos para nós, usuário comum, não muda muita coisa. Beleza, aqui essas pastas, ó, essa pasta está instalada no meu computador, arquivo de programa RFB, esse aqui é da Receita Federal, ó, foi o aplicativo da Receita Federal e criou essa pasta aqui para mim. Ele deveria ter criado essa pasta dentro de arquivos de programa, mas ele foi enxerido e criou aqui fora. Então, todos os programas que são instalados no Windows, eles vão ser, os arquivos desses programas são direcionados pelo próprio sistema operacional Windows para as pastas arquivos de programa, ou 32 ou 64, tá bom? Então, tá vendo aqui, ó? Aqui tem as pastas de todos os programas que eu tenho instalado, que eu já instalei, ou programas que vieram nativos na instalação do sistema operacional Windows, tá bom? Olha só, como o Windows Media Player, Windows NT, Windows Photo Review, são programas que já vieram nativo. Mas, por exemplo, aqui o PostgreSQL, o Obot Virtual Words foi eu que instalei, o MySQL foi eu que instalei, o Java, o Lego Company, o Lego Software, são pastas de softwares que eu instalei. Daqui a pouco eu vou mostrar onde a gente pode desinstalar e ver os softwares que tem instalado e poder desinstalar também. Bom, beleza. Essas pastas aqui, ó, ESS, são programas enxeridos que criaram pastas fora do lugar, tá bom? Eles deveriam ter criado pastas aqui dentro, mas eles acabaram criando aqui no disco C raiz. É algo comum, não se preocupem. Não tem nada aí que prejudique o seu computador se tiver essas pastas aqui diferentes do seu pastas de programas que não estão em arquivos de programa. As básicas do Windows são arquivos de programa, então, essa pasta Windows, tá? A pasta Windows é a pasta onde tem os arquivos do seu sistema operacional. Não tem nada para você, usuário comum, ficar mexendo nessa pasta, tá? Aliás, não mexa, evite de mexer. Se você que vinda, por exemplo, na pasta de fontes e você apagar as fontes daqui, as fontes que o seu computador identifica, vai sumir tudo. Então, cuidado aí na hora de ficar mexendo nessa pasta Windows. Basicamente, ela é pastas que contém arquivos que para o funcionamento do sistema operacional. Então, aqui não tem nada para você mexer, tá bom? Outra pasta do sistema operacional Windows é a pasta usuários. Dentro dessa pasta usuário, ela tem os usuários que foram criados para esse sistema operacional que está instalado no meu computador. O Windows, ele é um sistema multiusuário. Significa que eu posso instalar vários usuários. Por padrão, ele já vem um usuário chamado público, tá? E um usuário que é o administrador. Quando eu vou instalar a primeira vez o Windows, ele pede para eu criar um usuário. Na época, eu criei um usuário aqui chamado Jack H, né? Apesar de ser Jackson Henrique, tem muitas pessoas me chamam de Jack. Então, o usuário, o administrador desse meu computador é o Jack, tá bom? Se eu vier aqui, daqui a pouco a gente vai criar um novo usuário, ele vai aparecer, quando eu criar um novo usuário, ele vai criar uma pastinha para esse usuário aqui e todos os arquivos desse novo usuário serão armazenados aqui dentro, ok? Beleza. Então, aqui eu vou acessar o Jack, olha só. Aqui está todos os arquivos que são direcionados para o meu usuário, tá bom? Dentro dessa pasta aqui, Jack, é que ficam as pastas que vocês enxergam aqui do lado esquerdo, tá? Da tela, olha só. Aqui onde fica este computador, ó. Este computador, ele vai aparecer as pastas que nós chamamos aqui de pastas padrões do Windows, que são as pastas onde nós podemos organizar melhor os nossos arquivos. E são as pastas área de trabalho, que nada mais é que é a área de trabalho que nós enxergamos aqui, tá bom? A documentos, a downloads, que fica onde tudo que eu baixo, imagens, músicas, objetos 3D e vídeos, ok? Só que tudo isso, pessoal,
está dentro da pasta, olha só, vou voltar aqui, aliás, já falando dos atalhozinhos aqui em cima, né, a gente pode voltar, como vocês estão vendo. Todas essas pastas aqui que eu estou usando estão dentro da minha pasta Jack, do meu usuário Jackson, do Jack H, que está lá dentro da pasta usuários do Windows, tá bom? Então, tá aqui, ó, os meus arquivos, ó. Está aqui, ó, meus arquivos de download, olha só, tá aqui, tá vendo? Todos os arquivos estão aqui dentro. Download, tá? Os arquivos, aqui, ó, área de trabalho. Enfim, tá tudo aqui dentro, ó, vídeos, tá? Então, todas as pastas que eu crio está direcionada aqui dentro, tá bom? Beleza, pessoal. Tá, eu quero saber, então, eu estou dentro de uma pasta, estou aqui dentro dos meus downloads, por exemplo, estou dentro dos meus documentos, e agora eu quero saber da onde essa pasta é, então, qual é a origem desse arquivo. Então, se eu tiver um arquivo no computador, qualquer lugar que eu tiver no computador e eu ver um arquivo, eu posso saber de onde ele está, qual é a origem dele, qual é a pasta dele, qual é o endereço dele. O endereço dele é a partir do disco C, tá bom? Então, você vai lá no arquivo, ó, botão direito nele, do mouse, propriedades, tá? E ele vai mostrar aqui para mim, ó. Ó, disco C, users, tá vendo? Ó, pasta usuário, Jack C, OneDrive, documentos. Ou seja, lá na minha pasta Jack, os meus a minha pasta documentos está dentro de OneDrive, ou seja, que significa o quê? Que essa pasta está dentro da nuvem da Microsoft. Então, a Microsoft existe, ela tem um sistema de armazenamento em nuvem também, igual o Google Drive, só que chama-se OneDrive. E nesse caso, eu já configurei, eu não me lembrava, mas eu configurei em algum momento que os meus arquivos de documentos devem ser salvos dentro de OneDrive e eles estão fazendo o upload para a nuvem da Microsoft, tá bom? Então, está ficando salvo lá também, ok? Então, se eu voltar aqui lá para o meu disco, olha só, de novo, usuários, Jack, então, vou achar a pasta OneDrive, olha aqui, ó, OneDrive, então, OneDrive está aqui, ó. Então, dentro da OneDrive significa que os arquivos da minha área de trabalho, do meu documento e das minhas imagens estão sendo salvas dentro de OneDrive, que é a pasta que está fazendo a sincronização com a nuvem da Microsoft, tá bom? Perfeito? Beleza. Então, a gente já entendeu o conceito de pasta, já entendemos o conceito de endereço. O endereço é, né, o caminho o caminho a partir do disco C, dessas pastas dentro de pastas, tá? Para a gente ver um caminho, a gente pode abrir. Oi, amor. Espera aí, só um minutinho. Voltando à aula aqui, a menina do IFRO veio aqui me perguntar uma questão. Beleza. Onde eu estava? Tá. Para a gente ver o caminho também na barra de endereço da pasta, como eu expliquei, a gente pode vir aqui, ó, tá? E a gente, dentro dessa setinha, a gente vê o endereço endereço, quando a gente, endereço dessa minha pasta onde eu estou, olha só, tá vendo? C2.user Jack, tá bom? Se eu for lá na minha área de trabalho, olha só, vou apertar aqui um Windows D, é um atalho para a gente ir para a área de trabalho, já podem anotar esse atalho, muito importante, o Windows D. Pessoal, eu vou falar muita coisa aqui, vocês vão pausando o vídeo, vão anotando aí, tá bom? No caderno de vocês, vão anotando esses atalhos que eu vou falando, que é importante, tá? Voltei na minha área de trabalho do Windows aqui, legal? Por exemplo, eu estou aqui, quero ver esse arquivo chamado tese, é um bloco de notas, tá vendo? Que eu criei, né? Aqui eu coloquei alguns dados sobre a minha tese de doutorado. Se eu colocar o botão direito de novo nele, eu posso ver o caminho dele, o endereço dele, ó. C2 ponto, tá vendo? Ó? Jack, OneDrive, área de trabalho. Então, quando você vê aí uma questão ou alguém te perguntar qual que é o endereço de um arquivo no sistema operacional Windows, é esse endereço aqui. Então, é um endereço de pasta sobre pasta, pasta dentro de pasta, a partir do disco C, certo? Que é o seu disco de armazenamento. Para acessar o disco, a gente vai aqui em este computador, ó, que é o batalha aqui na área de trabalho, com um computadorzinho, olha só. Ele vai abrir e você vai ver aqui o seu dispositivo de armazenamento, tá bom? Dentro desse meu computador também você vai enxergar aquelas pastas padrões que eu falei para vocês, que é área de trabalho, documentos, download, imagens, músicas e vídeos, que são os tipos de arquivos que a gente mais utiliza dentro
dos nossos Windows, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, que vocês não podem deixar de lembrar sempre é o seguinte, pessoal. Organize os seus arquivos, tá? Então, ou como assim? Coloque foto dentro de fotos, vídeo dentro da pasta vídeo, downloads, tudo que você vai fazendo download na internet vai ficando dentro de downloads, então é sempre bom a gente ir lá e dar uma limpeza dentro de download de vez em quando. Os seus arquivos, coloque dentro aqui de documentos, tá? E vai fazendo uma organização dos seus arquivos, tá? Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, esse meu computador está diferente porque eu uso armazenamento em nuvem, tá? Então, tudo que eu tenho aqui está dentro do meu Drive. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a partir do meu Drive. Ó. Então, como eu estou usando um armazenamento em nuvem, pessoal, tudo que eu uso, eu não uso muito disco C, eu uso muito disco G, tá bom? Como eu falei, tem uma aula explicando sobre isso. Então, olha só, tudo que eu uso no meu computador está aqui no meu disco. Ó. Então, está aqui os meus arquivos do IFRO, por exemplo. Então, aqui eu vejo todos os arquivos que eu tenho do Windows, as disciplinas que eu estou lecionando nesse momento, olha só. Meus projetos de ensino, de extensão, tá? Se eu vim aqui em documentos, olha só, eu vejo aqui questões importantes relacionadas aos meus documentos. Olha, então, documentos eu tenho aqui contra-cheque, as pastas, ó, diploma de mestrado, né, projeto de energia solar, enfim, os meus arquivos pastas que fazem sentido para mim, tá bom? Se eu vir aqui no meu financeiro, por exemplo, olha só, eu tenho aqui todo o meu histórico da minha vida financeira. Aqui também, olha só, no janeiro, fevereiro, os meses que eu armazeno os comprovantes de pagamento, aqui tem minha planilha de controle financeiro, tá? Então, a ideia de pastas, ela serve para isso, para que você vá armazenando esses arquivos de uma forma, uma certa organização. Beleza? Está claro isso? Show. Tá, vamos lá. Vamos criar, então, um arquivo ou uma pasta no Windows. Para criar um arquivo no Windows é muito simples. Basta botão direito e novo, tá? O Windows, a gente mexe nele com basicamente duas coisas do nosso mouse. Então, estou usando o mouse aqui. O botão esquerdo, que seria aqui na minha mão direita, seria meu dedo direito, né, o dedo indicador, é para eu selecionar alguma coisa. Então, no Windows, eu seleciono algo. Então, para me selecionar algo, eu aperto uma vez só, tá vendo? Para mim abrir alguma coisa, eu aperto duas vezes o clique do mouse, rapidinho, tá vendo? Então, uma vez eu seleciono, duas vezes eu abro, tá bom? E para ver a propriedade desse arquivo, tá? Para ver características desse arquivo, eu aperto o botão direito do mouse, tá? Botãozinho direito aqui. Estou usando com o dedão aqui de fazer coisa feia. Aqui, ó. Pronto. Beleza? Simples assim. Então, se eu quero ver alguma característica de algum arquivo, botão direito em cima dele. Se eu quero ver aqui opções na área de trabalho, botão direito. Então, tudo o botão direito serve para isso, para ver características dos arquivos ou das opções que eu tenho dentro de uma pasta, tá bom? Então, se eu vir aqui na minha área de trabalho, eu vou vir aqui em novo, ó, e vou criar uma nova pasta. Então, criar uma nova pasta chamada, vamos criar aqui um exemplo muito clássico aqui sobre um curso de informática. Pronto. Então, nomeei aqui a minha pasta. Lembrando que, para nomear uma pasta, existem poucas regras, tá? Pastas e arquivos. Existem algumas características que o Windows não aceita, tá? Caracteres, desculpa, que ele não aceita. E quando ele não aceita, ele vai te avisar. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha só, eu coloquei colocar uma aspas dentro desse nome. O que ele veio aqui e diz para mim? Olha, os nomes, olha só, novo. Olha lá, ele vai dizer para mim quais são os caracteres que ele não aceita como nome de pasta ou arquivo, que é as barras, duas barras, dois pontos, asterisco, interrogação, aspa, maior e menor e o travessão reto. Bom, então, não adianta você tentar colocar nomes com esse tipo de caracteres que ele não vai aceitar. Isso é uma regra do sistema operacional, tá bom? Outro fator também é referente ao tamanho do nome, tá? Existe um limite do nome. Era 256 caracteres a partir do endereço, tá? Porque, por exemplo, vocês vão ver que esse arquivo, apesar da gente estar olhando para ele, esse arquivo para a gente chama curso de informática, mas, na verdade, para o sistema operacional, esse arquivo se chama C2 ponto, chama-se o endereço dele, tá vendo? User, Jack, OneDrive, área de trabalho, tá
tá bom? Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, mas ele aceita um nome bem grande. Eu vou colocar aqui informática. Vamos ver se ele aceitou aqui. Olha lá, aceitou um nome bem grande, tá? Então, não é eterno o tamanho de nome, tá? Existe um limite, se eu conseguir bater o limite aqui. Ó, bati o limite, ó. Então, a partir daqui eu já não consigo mais digitar, ele já bloqueia para mim. Antigamente ele deixava a gente digitar e quando você ia salvar, ele dava mensagem dizendo que não aceitava. Agora ele já limita o quanto que eu posso digitar, isso é muito bom. Tranquilo, questão de nome? Beleza. Vamos abrir então aqui a nossa pasta, dei 2 cliques para abrir a minha pasta, então eu tenho aqui a pasta em branco, tá bom? Como eu disse, eu tenho aqui do lado esquerdo as opções que eu tenho na pasta, né? Opções aqui são de atalhos, então este computador. Esse aqui chama-se acesso rápido no Windows 10, tá? Conforme a gente vai acessando os arquivos, esses arquivos eles vão ficando aqui como atalhos, tá? Conforme eu vou acessando mais um arquivo, ele vai ficando aqui como atalho de acesso rápido, tá bom? E este computador, ele aparece as principais pastas e os discos do computador. Eu posso minimizar ele, se eu não quiser ver a cara deles. Posso deixar só um deles, por exemplo. Tá. Para criar outro arquivo, eu venho aqui em novo. Vamos criar aqui curso. Vamos colocar aqui, por exemplo, disciplina 1, informática básica. Tá vendo? Então, eu criei uma pasta. E dentro dessa pasta, eu posso vir aqui e criar arquivos. Eu posso criar um arquivo direto aqui por aqui, pelo novo, olha só. Eu posso vir aqui criar um arquivo de imagem, um arquivo de Word, né? Que são basicamente os arquivos que a gente mais cria. Posso criar por aqui, ou posso abrir o Word e salvar aqui diretamente. Na aula sobre o Word, vocês vão ver como é que salva um arquivo, tá? Mas eu posso vir aqui criar um arquivo do Word, por exemplo, atalhos do Windows. Tá vendo? E posso vir aqui e abrir o arquivo. Pronto, abri o arquivo, beleza. E posso fechar o arquivo sem problemas, tá bom? Então, eu posso vir organizando minhas pastas e criando várias pastas. Perfeito? Tranquilo até aqui, né? Beleza, voltando ao botão direito de novamente, a gente tem algumas opções, além do novo, que a gente já usou, e propriedades, que a gente já viu também. Que é exibir, ou seja, é a forma de eu mostrar, tá vendo? Os ícones, tá? Eu posso vir pelo botão direito ou posso vir aqui pelo menu exibir, ó. Se eu vir no menu exibir, eu vou passando o dedo, as opções aqui, olha, e ele vai me dando várias opções diferentes, ó. Exibir, ó, por lista, ó, exibir por conteúdo, ó lá, exibir ícones médios, exibir por detalhes, tá vendo? Então, o que eu faço aqui, ó, no botão direito, em exibir, eu também posso fazer aqui pelo menu suspenso, tá bom? Muito bem, eu também consigo classificar, tá, esses arquivos. Eu posso classificar eles por nome, por data de modificação, por tipo de arquivo e por nome. Eu vou classificar aqui os arquivos da minha área de trabalho. Eu até deixei hoje a minha área de trabalho bagunçadona assim para me mostrar justamente esse recurso. Olha. Se eu vier aqui, ó, eu consigo classificar, ó, por nome. Então, ele classificou por nome, ó, A, B, 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 C, tá vendo? Depois, eu posso também vir aqui classificar por tipo de item. Ó, ele classificou somente os arquivos PDF, depois ele classificou somente os arquivos de imagem, os arquivos de atalho, os arquivos de atalho de programa, tá vendo? Arquivos de Excel. Então, aqui a gente pode, por tamanho de arquivo, tá vendo? Tamanho dele em megabytes, né, no caso, ou gigabytes, se for o caso, e data de modificação. Qual foi a última vez que eu abri e modifiquei esse arquivo? Ó, por exemplo, o último arquivo que eu modifiquei foi esse arquivo aqui, módulo ETEC, tá bom? A mais comum não existe, você escolhe, tá? Eu normalmente gosto muito da classificação por tipo de item, tá? Essa é a que eu mais gosto, pessoalmente. Aqui tem o botãozinho atualizar, aqui tem o nosso famoso Ctrl Z, tá bom? Ctrl Z, tudo que você faz no Windows, se você fez, vou mostrar aqui um exemplo. Então, estou aqui, vim aqui e apaguei essa pasta. Apertei Delete, vai dar a mensagem que eu quero apagar essa pasta de verdade. Apaguei a pasta. Me arrependi. E agora, o que eu faço? Ctrl Z. Ctrl Z, ele volta à ação que eu fiz. Então, no sistema operacional Windows, a gente consegue literalmente voltar no tempo. Eu consigo desfazer uma ação. Tá? Lógico que existe um limite para essa ação ser retornada, tá bom? Perfeito. Voltando aqui às opções, então a gente viu já atualizar. A gente tem as opções de copiar, colar, mas eu acredito que acho que todo mundo já sabe hoje em dia fazer isso, né? Então eu posso copiar, Ctrl C,
e eu posso colar, Ctrl V. Tá? Então, aqui, como eu copiei um arquivo e colei no mesmo lugar, ele fez uma cópia, tá vendo? Ele criou o mesmo nome de arquivo, tá vendo? Só que ele colocou uma palavra cópia. Eu não consigo armazenar duas pastas ou dois arquivos com o mesmo nome. Olha só, se eu tentar armazenar, ele vai dar um erro. Ele vai dar o seguinte, ó. Esse arquivo já contém uma pasta chamada, né? Esse arquivo, no caso, curso de informática, a pasta curso de informática. Ele está dizendo se eu quero mesclar, juntar essas duas pastas uma só ou não. Tá? Então, ele não vai aceitar isso, beleza? ESC sai daquela caixinha, tá bom? ESC, tecla do teclado, tá bom? Beleza. O que mais? Ah, tá. E Ctrl R seria basicamente... aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na área de trabalho. Então, por exemplo, se eu vier aqui... peraí. Se eu vier aqui agora... E eu posso vir aqui e colar um arquivo. Eu vou vir aqui no meu documento. Eu vou me pegar essa pasta chamada banco de dados e vou recortar ela, que é a tesourinha, ó, que é Ctrl X. Quando eu faço Ctrl X, percebem que o arquivo fica com um brancozinho meio clarinho, olha só. E a gente pode vir aqui, ó, e colar ele de novo, Ctrl V. O que é recortar? Recortar é mover ele de lugar. Então, quando eu copio o arquivo e colo o conteúdo dele no local. Então, o arquivo original que eu copiei fica lá intacto, beleza? Eu faço uma cópia. Quando eu recorto, não. Eu tiro o arquivo de um lugar e movo ele para outro lugar, tá bom? Eu tirei o arquivo aqui de documentos, olha, ele sumiu daqui e colei ele aqui dentro de meus documentos, tá? Então, eu recortei, né? Eu movi ele de lugar. De apagar arquivos no Windows é muito simples, delete do teclado. Ele vai perguntar se eu quero realmente apagar esse arquivo. Quando eu mando apagar o arquivo, ele vai vir para a lixeira do Windows, tá? Se eu quiser apagar o arquivo direto, eu posso apertar Shift Delete. Ó. Ele vai apagar para sempre, não vai para a lixeira. Então, só Delete, ele vai para a lixeira. E se eu apertar Shift Delete, ele vai apagar permanentemente. Significa que esse arquivo vai embora e nunca mais vai voltar. Não vai nem para a lixeira, tá? Se eu mandar ele para a lixeira, ele vai para a lixeira. Tá aqui a lixeira do Windows. Lixeira é uma pasta que fica na sua área de trabalho e ela é fixa. E nela eu consigo acessar todos os arquivos que foram deletados, tá? E aqui eu vejo qual é o caminho onde esse arquivo estava. Se eu vim aqui no arquivo, olha, esse arquivo estava na área de trabalho. Eu posso vir aqui e mandar restaurar esse arquivo. Se eu restaurar o arquivo, ele volta para onde ele estava, ok? Então, tudo que está na lixeira do Windows, eu consigo voltar ele para a origem dele, tá? Então, quando eu apago um arquivo, ele vai para a lixeira, ele não está apagado, ele está na lixeira, está lá aguardando para ver o que eu vou fazer, se eu vou esvaziar ou não a lixeira. Se eu esvaziar a lixeira, se eu clicar com o botão direito em cima da lixeira e mandar esvaziar ela, olha, tem certeza que eu desejo excluir permanentemente os dados? Então, se eu esvazio a lixeira, esses dados são permanentemente excluídos, não volta mais. Tá? Até existem softwares que conseguem buscar esses arquivos que foram apagados permanentemente no sistema operacional, mas não é 100%, tá bom? Então, tomem cuidado nisso, tá? Então, sempre que vocês apagaram um arquivo, seja por engano ou não, não se preocupem, pessoal. Apertou delete, o arquivo sumiu, vocês vêm aqui na lixeira que ele vai estar aqui. Existe também um ponto aqui também que é o seguinte, ó. Eu já vi muita gente se desesperando por isso, ó. Na propriedades da lixeira, botão direito, propriedades, existe essa opção aqui, ó, caixa de diálogo de confirmação. Se ela tiver desmarcada, olha só, vou desmarcar ela. Se ela estiver desmarcada e eu apertar delete, ó, ele não pergunta se eu quero excluir, ele exclui de uma vez só. Tá vendo? Então, por padrão, essa caixinha normalmente ela vem marcada, ó, exibir caixa de diálogo de confirmação, que é justamente para perguntar se você tem certeza que quer deletar para a lixeira. Tá bom? Então, se acontecer isso, vai na lixeira que vai estar lá, é só você clicar com o botão direito e mandar restaurar. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que mais? Vamos voltar aqui na minha pasta exemplo. Cadê a minha pasta exemplo? Aqui, curso de informática. Então tá, deixa eu apagar esse arquivo aqui. Beleza, vamos aqui em exibir de novo. Nós temos 3 opções que são importantes também aqui. Na verdade, 2, tá? Que são os itens ocultos, tá? E as extensões de nome dos arquivos.
Tá? Se eu marcar essas duas opções, significa que quando eu abrir uma pasta, eu vou ver duas informações diferentes. Eu vou ver a extensão do arquivo. A extensão do arquivo é um códigozinho de 3 a 4 letras, que é esse códigozinho aqui, ó. É ponto e um códigozinho, que ele vai identificar qual é o tipo de arquivo. O tipo de arquivo é se ele é um texto, se ele é uma imagem, se ele é um PDF, se ele é um vídeo, tá? Então, esse tipo de arquivo, ele é definido por essa extensão. Então, quais são as extensões mais famosas? Doc, X, documento do Word, XLS, documento do Excel, PPT, PowerPoint, PDF, do Adobe PDF, MP3, arquivo de música, MP4, arquivo de vídeo, né? Então, esses tipos de arquivos definem que tipo de arquivo você está abrindo. E conforme o tipo de arquivo, define também, obviamente, qual o tipo de programa que você pode abrir. Então, para cada arquivo no Windows, existe um programa para abrir aquele arquivo, tá? O Microsoft Windows, o sistema operacional Windows, consegue abrir alguns tipos de arquivos de programa somente, tá? Ele normalmente ele abre os arquivos dele, tá? Mas alguns arquivos, por exemplo, como o arquivo como um arquivo de PDF, por exemplo, você precisa ter lá um software para conseguir enxergar e ver esse arquivo PDF. E assim por diante, serve a mesma coisa. O Microsoft Windows, ele enxerga vários tipos de arquivos que são os mais comuns. Então, por exemplo, nativamente ele vem um arquivo que ele consegue enxergar o texto, se for doc, ele consegue ver imagem, ele consegue ver vídeo, tá? Mas são porque ele carrega consigo programas que são nativos dele que conseguem enxergar. Por exemplo, ele vê um vídeo, ele executa o Windows Media Player, que é um programa nativo que já vem instalado junto com o sistema operacional Windows. Tá bom? Então, beleza. Então, vocês já sabem o que é a extensão, e a extensão é isso aqui, tá bom? Estão vendo eu clicando aqui para renomear? Você pode clicar uma vez, aí dá um intervalo e clica de novo, em cima ele possibilita renomear, ou então você clica em cima e aperta F2 no teclado, que ele vai liberar para você renomear, tá bom? O arquivo oculto, pessoal, é o seguinte, eu posso ocultar arquivos dentro do sistema operacional Windows. Às vezes você usa o computador com várias pessoas compartilhadas e você quer ocultar um arquivo, tá? Do seu irmão mais novo, por exemplo. Você pode pegar um arquivo, botão direito, propriedades, e vir aqui e clicar nele aqui, ó, oculto. Marcar a caixinha oculto, ok. Percebam agora que a coloração do ícone ficou diferente, ó, ela está esbranquiçada. Significa que ele está oculto. E eu só estou vendo esse arquivo porque aqui em exibir está marcado a caixinha de itens ocultos. Se eu desmarcar ela, o que acontece? O arquivo some. Por padrão, todo sistema operacional Windows vem desmarcado os ícones ocultos. Você não vê os ícones ocultos, você só vê se você vir aqui em exibir e mandar exibir esse ícone oculto, tá bom? Então, fica aí uma dica, se você quiser um pouquinho de privacidade, você deixar a sua pasta, também você consegue colocar o oculto ou os arquivos ocultos também. Vou tirar aqui de oculto, tá bom? Então, por padrão, esse oculto e essas extensões de arquivo, ela vem desativada, mas é importante vocês conhecerem aí, que cai bastante aí, muita pegadinha sobre isso. Ah, tá, existe aqui também uma forma de agrupar os arquivos. Eu vou pegar uma pasta que tem bastante arquivo, por exemplo, olha só, a gente pede em agrupar por nome, olha só o que ele faz. Ele cria grupos conforme a letra alfabética, olha, de A a E, os arquivos de F a L, tá vendo? Por nome. Ele consegue agrupar também por data de modificação, ó, foi modificado hoje. Esse agrupamento de data de modificação é muito bom em downloads, olha só. Vou aqui na pasta de downloads. Então, olha só, tudo que eu baixei nessa semana, o que eu baixei semana passada, o que eu baixei no mês 8, olha só, no último mês, é bem legal esse recurso de agrupamento na pasta downloads, tá? Agrupamento por tipo, olha só, ele agrupa os tipos de arquivo, tá? Ó, tudo PDF, minha pasta downloads está uma bagunça, né? Dá até vergonha de estar mostrando, mas enfim. E por tamanho também. É especificado aqui, superior a 4 GB, arquivos grandes, né? Estão ocupando muito espaço. Então, esse aqui é a ideia de agrupamento, ou você pode optar por agrupar por nada, tá? Uma forma de classificar também os arquivos na sua pasta, fora o agrupamento, você pode vir aqui nessa parte superior, tá vendo? Do nome, você pode mandar classificar os arquivos, ordenar os arquivos por nome ou por data de modificação. Eu gosto muito de data de modificação,
tá? Isso é mais uma coisa minha. Por tipo e por tamanho também, tá bom? Então, você pode fazer esse agrupamento, ele vai fazer aquela organizaçãozinhas ali em grupinhos, ou você pode fazer aqui o ordenamento direto dentro da pasta. Ok, galera? Vamos botar aqui naquela pasta exemplo nossa de novo. Beleza, pessoal. O que mais a gente tem de importante aqui? Compartilhamento. Tem uma pasta, tem uma aula minha sobre compartilhamento de arquivos no Windows. Assistam, ela é no curso de informática básica. Tem essa aula também, que eu vou explicar como é que a gente faz para compartilhar um arquivo. Enfim, não vou entrar nessa parte. Aqui de início são atalhos para o copiar, para o colar, tá? Que são basicamente os ícones. Por exemplo, se eu vim aqui copiar esse arquivo, ó, botão direito, copiar. Início, ó. Ele vai liberar as opções para mim colar, para mim recortar, para mim colar somente, copiar somente o caminho desse arquivo, mover ele para algum lugar, ó, direto, ou se eu posso só copiar ele direto para algum lugar. Então, que basicamente isso aqui são atalhos. Se eu quero excluir, se eu quero renomear, tá vendo? Início. Então, início são as opções que normalmente nós fazemos isso ou com atalhos, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, ou aqui pelo mouse, através das propriedades, tá bom? Então, início aqui são atalhos de coisas que existem aqui no propriedades do arquivo, tá vendo? Aqui no propriedades a gente tem também, ó, renomear, excluir, criar atalho. Mesma coisa aqui do início, tá vendo? Ok? A outra coisa legal, bem útil, é essa parte de criar atalho, ó. Propriedades do arquivo, criar um atalho, é bem legal essa parte. Posso criar um atalho desse arquivo. Eu posso pegar esse atalho com Ctrl+X e colar ele aqui na área de trabalho. Ó. Se eu posso, então, acessar esse meu arquivo a partir da área de trabalho. Bem legal esse recurso e bem útil também, tá bom? Bacana. Vamos lá de novo. Opa. Pois bem. O que mais a gente tem aqui para a gente poder explanar? Bacana. Então, tá. Início a gente já fez, já entendeu o que é pasta, entendemos o que é os arquivos dentro da pasta, já entendemos organizar a nossa pasta, já entendemos a copiar e colar arquivo. Então, essa parte de mexer com os arquivos e com as pastas, eu acho que já é o suficiente para a nossa aula. Ok? Aqui na parte inferior, nós temos a barra de ferramentas do Windows. Então, essa barra de ferramentas é essa barra preta que está aqui embaixo. Conforme os Windows que vocês vão pegar, essa barra muda de cor. No Windows XP, por exemplo, ela era azul e verde. E aqui no canto inferior, nós temos o botão iniciar. No iniciar é aqui o símbolozinho do Windows, ou no teclado aí, a teclinha de Windows também abre esse menuzinho aqui, tá bom? Esse aqui é o nosso menu iniciar, é onde eu vou acessar alguns recursos importantes. Essa parte que nada mais é do que são atalhos. O que importa bastante aqui para a gente é as pastas e os aplicativos instalados. Desculpa. Então, aqui eu consigo acessar a recursos do próprio Windows, olha só, como o bloco de notas, ferramenta de capturas, o nosso próprio Paint, a nossa ferramenta de desenho. E aqui também eu vou ver as pastas dos aplicativos que eu instalei. Então, aqui eu vejo do Android Studio, que eu já instalei, um aplicativo do YouTube Music, ó, do Asta. E aqui ele mostra também os ícones dos aplicativos instalados também, ó. Calculador, o BitTorrent, câmera, calendário, tá? Então, aqui, pessoal, podem abrir o que vocês quiserem aqui. Não fica com medo aqui de usar isso aqui, não. Vai abrindo essas pastas que vocês têm aí, ó, e vai abrindo os aplicativos para vocês verem os aplicativos que o próprio Windows tem, que é bem legal. Ó, tem um aplicativo de lupa, tá vendo? Para a gente ver. E tem aqui os aplicativos que estão instalados. Você vai abrir e vai fechar. Então, tem aqui facilidade de acesso, ferramentas administrativas do Windows, tá vendo? Olha, ferramentas do Microsoft Office. Enfim, essa parte aqui vai mostrar todos os aplicativos que você tem disponível para utilizar, tá? Esse é o nosso menu iniciar. Então, no menu iniciar, eu consigo acessar todos os aplicativos que tem instalado no meu computador. Tanto os aplicativos que eu já instalei, eu mesmo instalei diretamente, como os aplicativos que são nativos do Windows, que já vieram instalados junto com o Windows. Tá bom? Então, explorem aí agora, pausem esse vídeo e dão uma explorada nesse Windows, que é muito importante. Tem bastante aplicativos legais. Aqui mais do ladinho, no lado esquerdo, tem aqui o meu usuário. Se eu clicar em cima dele, ele vai dar a opção de eu bloquear ele. Bloquear ele é voltar para a parte de senha, onde eu
fica bloqueado, eu vou ter que colocar a senha para acessar. Alterar configurações da conta. Basicamente, aqui as configurações da minha conta, tá? Conta Jackson, eu sou administrador, aqui eu posso colocar uma imagem nova nessa conta. As opções de entrada, eu posso aqui mexer com as minhas informações, aqui as opções de entrada, eu posso configurar algumas opções de entrada, como identificação pelo rosto, enfim, são opções que a gente precisa também ir explorando com calma aqui, eu não vou entrar em detalhes, que a ideia aqui hoje são mais os recursos que vocês mais precisam saber para utilizar, tá bom? Aqui, voltando no meu usuário também, eu posso sair dele, fazer o log off, que a gente chama, né? Sair do meu usuário e eu posso para depois poder entrar em outro usuário. Aqui tem atalho para documentos e para imagens. Aqui um atalho para configurações. Tá vendo? Essas são as configurações. Eu vou daqui a pouco vou entrar de novo nela. E aqui as opções de ligar e desligar o computador. Então aqui eu posso suspender, tá? Suspender é ele desligar a tela, tá bom? Ele vai ficar suspenso, o disco vai parar de funcionar, aí você aperta aqui o botão e vai ligar mais rapidamente. Desligar de fato, desliga tudo, apaga, fecha todos os processos do sistema operacional e pode reiniciar por aqui. Bem simples, tá bom? O que mais? Então tá. Configurações. O que a gente tem que saber de configurações aqui? Primeira dica que eu dou, explorem. Aqui não tem nada que vocês vão fazer aqui que vocês vão estragar o computador de vocês. Tá bom? Então, explorem, vejam as opções de sistema que a gente tem. Ó. A gente tem opções de brilho, olha só. Brilho do sistema, de a luz noturna ativada, quando tiver determinado horário, a luz vai ficar diferente no seu sistema. Tá? Aqui é o tamanho do texto, ó, 125, o texto fica maior, ó. Olha lá, tá vendo? Fica grandão. Aqui, voltando para o recomendável 100%. Aqui a resolução da tela, tá? Então, podem mudar também, vai mexendo aqui, podem fazer o que vocês quiserem aqui, que não estraga nada, tá bom? Configurações avançadas de tela, também não tem muita coisa para a gente fazer aqui, não. Tá? Configuração de elementos gráficos, também não tem muita coisa para mexer aqui. Aqui, configurações de som, vocês podem estar mexendo. As notificações é legal, a gente dá uma olhadinha, tá? Aqui, se ele quer obter notificações ou não, aqui o meu está desativado, você pode ativar. E o legal do Windows, pessoal, é que ele sempre explica o que é o recurso, tá? Então, leia, obter notificações de aplicativos e outros remetentes. Então, se você ativar, ele vai mostrar aqui as opções que você tem de notificação, tá bom? E aqui, qual os aplicativos que você quer que ele te notifique. A notificação do Windows é aqui, ó, tá? Lado barra inferior, barra de tarefas, lado direito inferior aqui, ó. Tá vendo? Onde meu mouse tá. Isso aqui é as notificações. Isso é notificação, tá vendo? Ok? Elas vão aparecer aqui, ó. Gerenciar notificações, tá? Apareceu a mesma tela que eu estava mexendo, tá vendo? Então, aqui as notificações. E aqui são opções de rede, opções de todos, para a gente abrir todas as configurações. E também não tem, VNP também não tem muito o que vocês fazerem. Aqui é para você projetar, colocar um cabo HDMI e projetar no projetor, por exemplo. E também não tem muita coisa para vocês explorarem. Aqui está o calendário, né, o relógio. Aqui a minha internet, né, o meu Wi-Fi. Então, todas as redes de Wi-Fi vão aparecer aqui para você. Você vai apenas clicar nela e, sei lá, apareceu mais duas aqui. Como eu estou no campus do IFRA, agora tem poucas redes perto de mim, mas você vai clicar nela aqui e vai conectar, enfim, se tiver a senha, né? E o áudio, aqui é as configurações da bateria. Como eu estou ligado à energia, minha bateria está no alto desempenho. Se eu estiver usando um notebook sem energia conectada, possivelmente ele vai ficar aqui perto de melhor duração de bateria. E aqui do ladinho são programas que ficam abertos com a inicialização do Windows. Então, quando eu inicio o Windows, eu peço para ele abrir o meu Google Drive, que é a minha nuvem. Aqui ele abre um aplicativozinho da NVIDIA, que é a minha placa de vídeo. Aqui o aplicativo do Zoom, que está funcionando agora, gravando essa videoaula. Aqui configurações do microfone, tá? Que eu estou usando agora. Aqui é a central de segurança do Windows, isso aqui é importante. Sempre cuidem para isso aqui estar instalado, tá? Eu vou falar uma opção pessoal minha, tá? Como professor de informática há muitos anos e usuário também há muitos anos. Não precisa
se você é um usuário comum, que você não trabalha nem em um banco aí, você usa o seu computador para o dia a dia, para acessar a sua conta bancária, pagar suas contas, ver uma planilha, você não precisa instalar um antivírus aí, um aplicativo de antivírus com Avast, tá? Ou McAfee, não precisa. O próprio sistema operacional Windows fornece um antivírus muito bom, tá? Que é aqui no sistema de segurança dele, tá? Que é a proteção de contra vírus e ameaças funciona muito bem, é um antivírus da própria Microsoft, é atualizado constantemente, então, tá? Ele faz aqui a proteção na navegação, tá? Então você pode configurar aqui o tipo de segurança que você quer, tá? O Fire, ele trabalha também na análise de Fire, enfim, é um antivírus bem bacana e ele não pesa tanto nas configurações do seu computador, como, por exemplo, um antivírus uma Avast, por exemplo. Um antivírus instalado no Windows, ele consome muito recurso da máquina, então tomem cuidado, essa é a dica que eu dou para vocês. O Windows tem um antivírus que já funciona muito bem, se você é um usuário normal. Você trabalha dentro de um banco, o seu computador tem informações muito sigilosas que dependem muito você precisa de uma segurança extra e você é foco de muita invasão, então recomendo aí que você realmente pague um antivírus, tá bom? Paga o antivírus. Usar aplicativo de antivírus gratuito, uso do Windows mesmo, tá? O antivírus mesmo só funciona se ele for pago, tá bom? Essa é uma dica aí que eu dou para vocês, tá bom? Então tá, aqui é a central de segurança do Windows, né? Lembra, tem que estar tudo verdinho. Se tiver verdinho, a produção tá verdinho, produção de conta tá verdinho, tudo verdinho, tá tudo top, tá bom? E aqui, por fim, aqui está... Ah, tá, esse aqui é o aplicativo também da minha placa de vídeo. No caso, esse notebook que eu estou usando tem uma placa de vídeo off-board, por isso que ele tem esses dois aplicativos. O que mais? Tá. Vamos aqui de novo. Ah, tá. Aqui no Windows, olha, eu consigo digitar. Tá vendo? Se eu apertar aqui, se eu clicar aqui no Windows, olha, eu consigo digitar qualquer coisa, eu consigo procurar dentro do meu computador. Por exemplo, eu quero abrir um aplicativo da minha placa de vídeo. Eu vou colocar lá, NVIDIA, ó, já aparece. Quero abrir o PDF, ó, PDF. Eu quero abrir o Word, ó, o Word. Então, é só escrever aqui, olha, que ele já me traz o aplicativo que eu quero abrir. Até uma pasta ele consegue achar também. Se ele consegue achar uma pasta aqui, ó. O que tem arquivos que estão armazenados no computador com o nome de IFRO, tá? Ó, Excel, bloco de notas, tá? Ou configurações do Windows. Então, qualquer coisa que eu quiser procurar dentro do Windows, é só eu vir aqui no iniciar, então, e começar a digitar. Ele já abre essa parte de pesquisa. Eu posso usar aqui para abrir, por exemplo, o painel de controle. Ó. Painel de controle. Tá? Essa aqui é a versão old school, vamos colocar assim, a versão antiga do configurações, tá vendo? Então, essa aqui é a versão atualizada, padrão Windows 10, do painel de controle. E esse aqui é o painel de controle, que é a versão antiga. Eu gosto mais de usar a versão antiga, eu acho mais legal, tá bom? Então, essa aqui é a versão antiga, tem aqui a parte de segurança, olha só. Também, explorem bastante, parte de backup é importante, espaço de armazenamento, ele vai te mostrar. Explore essas opções, pessoal, não ficam com medo, vai clicando aqui, vai abrindo, não precisa ter medo não vai estragar seu computador não, beleza? Aqui em programas, que eu queria mostrar, que eu posso vir aqui em desinstalar programas, ó. Ele vai mostrar aqui quais são os aplicativos que estão instalados no meu computador. Eu consigo organizar por nome também, por editor, quem é o fabricante do aplicativo, quando ele foi instalado, tá vendo? Por exemplo, quando esse computador foi formatado em janeiro de 2020. Ó. Então, o primeiro aplicativo que eu instalei foi o Samsung Update, e aí por diante eu fui instalando vários aplicativos. O último que eu instalei aqui foi o Adobe. Deve ter sido uma atualização do Adobe. Se eu quiser vir desinstalar um arquivo, eu posso vir aqui, ó, vou desinstalar esse Zendesk aqui, que é um aplicativo de acesso remoto. Botão direito, desinstalar. Ele vai perguntar sim. Pronto. Aí vai dizer aqui que ele vai dar uma mensagem que para mim não apagar as configurações, mas eu quero apagar configurações. Desinstalar. Ok. Pronto, já assumiu o aplicativo daqui. Quando o aplicativo some daqui, do painel de controle, aquela pasta que ele tinha criado lá em arquivos de programa, lembra? Aquela pasta vai ser deletada automaticamente. O próprio Windows já deleta ela. Você não precisa ir lá para deletar ela não, tá bom? Quando você desinstala ele aqui, ele apaga a pasta lá
em arquivos de programas também, ok? Pessoal, esse aqui seria os recursos aí, assim, os mais básicos para a gente usar um sistema operacional Windows, pessoal. Fosse para a gente fazer existe um curso aí de 80 horas só sobre o Windows, eu teria que passar aqui para vocês horas e horas explicando cada recurso desse, cada detalhezinho desse do Windows, mas aqui é uma aula dentro de uma matéria dentro de um cursinho de informática básica, então não dá para explorar muita coisa. Mas eu acho que eu acabei explorando as principais questões aqui, tá? Para quem está estudando comigo Informática Básica 1, eu deixei lá para vocês essa apostila aqui, que é bem legal. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Essa apostila aqui, ó. Essa apostila aqui do professor José Antônio, muito boa essa apostila, tá? Então, quem quiser tirar algumas mais dúvidas sobre o Windows, dá uma olhada nessa apostila. Ela tem coisas legais aqui, ó, sobre atalhos, olha só. Vou dar um Ctrl F aqui, para mim pesquisar dentro do PDF, Ctrl F. Ó, atalhos. Então, aqui ele vai trazer aqui vários atalhozinhos para vocês, ó, atalhos, tá? Atalhos usando só o Windows ou atalhos usando Ctrl, Alt, tá? Muito boa essa apostila, recomendo ela, tá? Eu até já pedi autorização para esse professor para mim mostrar ela e passar ela para vocês. Bem bacana, vai ter muita coisa que eu já expliquei nessa aula de hoje, vocês vão ver, mas tem coisas aqui novas também interessantes, tá bom? E, pessoal, o resto é Google na vida da gente, tá? Google é vida. Então, tá com dúvida? Você pode vir aqui, quais são os atalhos que existem no Windows? Atalhos do Windows 10, no Windows. Então, olha só, atalhos do Windows 10. Conheço os atalhos do Windows 10. Então, vamos lá. Abrir aqui um site do TechTudo, muito bom. Aliás, o site TechTudo é excelente, recomendo muito, tá? Então, vamos lá, cadê? Aqui, tá aqui, continuar lendo, pronto. Olha lá, os atalhos. Ele vai trazer os atalhos aqui pra gente, ó. Ctrl A, né? Ctrl X, Ctrl V, tá? Então, existe uma série. Para a galera aí que estuda concurso público, pessoal, cai muito atalho em questões de concurso público, então eu recomendo que vocês dêem uma assistida, tá? Para vocês verem, só for só mostrar os atalhos para vocês, vai ficar aqui umas 4 horas de aula com vocês, tá bom? E só eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu aqui mostrar os principais recursos, as principais formas, pasta, como organizar pasta, como criar pasta, né? Só lembrando aqui como a gente vai salvar um arquivo, ó. Por exemplo, criei aqui um arquivo de Word, digitei, papapá, eu quero salvar. Então, vem aqui no disquetezinho, salvar. Vou procurar onde eu vou salvar, vai abrir a minha caixa de salvar como. Por exemplo, quero salvar lá naquela pasta que eu criei durante a aula de hoje, ó. Então, vou em área de trabalho, vou procurar a minha pasta curso de informática, ó, e vou salvar aqui dentro, ó. Teste. Jackson. Salvar. Pronto. Salvei o arquivo. Se eu vou naquela pasta que eu criei hoje, olha só. Abri ela, tá aqui, ó. Teste Jackson. O arquivo está aqui dentro. Você clica o botão direito dentro do arquivo, propriedade de novo. Olha só, tá aqui o endereço que ele foi criado, aqui a data que ele foi criado, é bem importante esse recurso também, quando ele foi modificado. Posso deixar ele oculto, posso deixar ele somente para leitura. Aqui tem uma questão de segurança, que tem uma aula também de segurança de arquivos e compartilhamento lá. Na mesma aula que eu falo sobre compartilhamento de arquivos, tem uma aula que eu falo sobre segurança, dê uma assistida nessa aula, eu explico bem quais são o que é e como funcionam essas permissões aqui de arquivo, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Vou encerrar a aula por aqui, acho que já vimos aí os principais recursos do Windows, menu iniciar, barra de ferramentas. Tá, a barra de ferramentas tem opções também com propriedades, olha só. Posso mostrar alguns recursos aqui dela, ó. Tem alguns atalhos, tá bom? Posso gerenciar, esse aqui é o gerenciador de tarefas do Windows, é o nosso famoso Ctrl Alt Del, para quem lembra disso. Aqui ele mostra o desempenho, né? Ó, botão direito, gerenciador de tarefas, tá? Para quem não sabe. Ou Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del vai abrir aqui gerenciador de tarefas, tá bom? Aqui ele mostra os aplicativos que estão abertos, quantos por cento da CPU, da memória do disco e da rede esses arquivos estão utilizando. Tá vendo? O Zoom está utilizando bastante, porque eu estou gravando a aula agora, né? Então ele está utilizando bastante, tá?
Aqui o desempenho também, ó, alguns gráficos, bem legal vocês verem isso aqui, ver um pouquinho do funcionamento, quanto que está sendo utilizado de recurso computacional do seu computador, tá bom? CPU, o histórico, os aplicativos que foram utilizados. Aqui está a lista de arquivos de aplicativos que estão iniciando junto com o sistema operacional na hora de ele ligar, que no meu caso eu só tenho 2 habilitados, que é o meu Microsoft Security, que é o antivírus da Microsoft, nativo, e o Google Drive, que é o meu sistema de nuvem, e os usuários que estão logados, detalhes. Ah, tá, última coisa, para a gente encerrar com a chave de ouro. Bom, professor, como é que eu crio um novo usuário no meu Windows? Vamos aqui iniciar, olha aqui, novo, vamos colocar aqui, usuário, olha lá. Escrevi usuário, já me deu a opção aqui, ó, adicionar, editar e remover usuários. Tá vendo? Então, vou criar aqui um usuário, ele tem aqui uma parte de família, que você pode fazer um gerenciamento de família, ou então aqui eu posso outros usuários normal mesmo. Então, outra pessoa para o PC. Aqui ele vai pedir para você vincular esse usuário novo a um e-mail Microsoft, no caso um e-mail Hotmail, não precisa, não é obrigatório. Coloca aqui, ó, não tem as informações de entrada dessa pessoa. De novo, ele vai pedir para você gerenciar, você vai falar que você quer adicionar um usuário sem uma conta Microsoft. E aqui você vai colocar o nome do usuário. Ah, eu quero criar um usuário para o nome para meu filho, o Joãozinho lá. Então, você vai colocar lá, Joãozinho. Você vai criar uma senha aqui para o Joãozinho. Vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Só para exemplificar, tá bom? Aqui tem as perguntas que são obrigatórias, perguntas e respostas. Essa pergunta e resposta serve para caso você perca a sua senha e você quer relembrar ela, o Windows vai te ajudar a recuperar essa senha com base na resposta dessas perguntas. Então, é importante essas perguntas, tá bom? Vou colocar aqui alguma coisa só para a gente poder avançar. Pronto, já criei o usuário Joãozinho, tá? Se eu vier agora aqui e eu mandar alterar configurações da conta, desculpa, se eu vir aqui, agora eu já consigo aparecer, o usuário Joãozinho já está aparecendo aqui no meu computador. Se eu clicar aqui em Joãozinho, ele vai sair desse usuário que eu estou agora, eu não posso fazer isso, senão vai parar a gravação. Ele vai sair desse usuário que eu estou usando e vai pedir a senha para acessar o usuário do Joãozinho, e aí você vai acessar um novo usuário, tá bom? Olha que legal. Se eu voltar lá no disco C, lembra do disco C, dos usuários? Vamos ver se ele já criou o usuário Joãozinho. Não, ele não criou. Ele vai criar quando eu logar com o Joãozinho na primeira vez, tá? Então, se eu vier aqui agora e logar com o Joãozinho, quando eu fizer o login no Joãozinho, ele vai criar uma pasta para o Joãozinho, aqui em usuários, tá? E vai criar lá uma pasta de documentos para o Joãozinho, uma pasta de downloads para o Joãozinho, uma pasta de e-mail para o Joãozinho. Então, dentro do Windows, eu consigo ter vários usuários e cada usuário tem uma senha e cada pessoa acessa o seu usuário com as suas pastas personalizadas, tá? Então, essa é uma dica muito boa aí. Utilizem isso. Eu acho bem legal a gente ficar usando se você compartilha o computador com várias pessoas, você pode estar criando várias contas, tá bom? Uma coisa importante aqui, pessoal, o tipo da conta, tá? Então, a conta tem usuário padrão e administrador. Então, se você quer deixar a pessoa instalar aplicativos, então dê a permissão de administrador para ela, tá bom? Se a conta ficar somente usuário padrão, ele não vai conseguir instalar aplicativo. Quando ele for instalar, vai pedir uma senha de um administrador. Então, isso é legal para você que tem filhos pequenos aí, que não quer que ele fique instalando qualquer tipo de programa. Esse é um recurso bacana aí, tá? Crie usuário para ele só como usuário padrão, que ele não vai conseguir instalar softwares, tá bom? Mas se você der a permissão de administrador, ele vai conseguir fazer isso, tá bom? Caso você queira remover a conta, clica só em remover, exclui os dados da conta, pronto, essa conta foi embora, nunca existiu. Ok? Pronto, agora acho que eu encerrei tudo que eu tinha para falar. Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa aí essa aula corrida, porque, como eu falei, é muito conteúdo para pouco tempo, pessoal. Então, essa aula aqui é mais uma visão geral mesmo e os principais recursos para você não ficar boiando. E como eu disse, pessoal, explorem, não fiquem com medo, tá? A única coisa que eu vou falar para vocês não fazerem aqui
é ir lá naquela pasta do Windows, lá no disco C, ó. Evitem de mexer nessa pasta disco C, aqui dentro do disco C. Não mexam nessa pasta Windows. Não mexendo aqui no Windows, façam o que você quiser, explorem. Essa parte aqui, ó, do iniciar, dos programas, pode abrir todos. Abre o programa, vê o que ele faz, fecha. Tá? Abre as pastas, vê o que está dentro das pastas. Pode abrir tudo aqui. Não tenha medo de explorar o seu computador, pessoal. Ele não vai morrer, você não vai matar ele, tá? Se você abrir um aplicativo no seu computador, você não vai matar ele. Não se preocupe, tá? Então, explorem, tá bom? Explorem, 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 tá? É isso. Agora sim, pessoal, obrigado pela atenção e até mais.